Olá, pessoal! No quarto vídeo da nossa série, vamos iniciar retomando o assunto de objeto em Python, os dicionários, e esses dicionários serão a base para a construção do nosso primeiro data frame feito em Pandas. Como foi dito em aula, Pandas é uma biblioteca muito importante para os cientistas de dados. Ela é uma biblioteca que simula bastante o que a gente está acostumado a trabalhar com a planilha no Excel. Então, aqui temos o nosso colado e vamos iniciar um arquivo e chamar de introdução ao Pandas. Então, como eu mencionei, eu vou relembrar o conceito e a estrutura dos dicionários. Os dicionários em Python nada mais são do que um conjunto de relação entre chave e valor. Então, se eu tenho um objeto qualquer, eu vou colocar aqui só o DJ, se eu criar uma chave, o que eu vou fazer, entre aspas, aqui, será o valor da chave. Estabelecendo um ponto e vírgula, eu posso colocar aqui o valor. Dando print nesse objeto, eu vou ter o conjunto chave-valor. Dando print nesse objeto, eu vou ter o conjunto chave-valor. Se eu vier aqui e passar essa chave, eu retorno o valor. Certo? Aqui está o valor. Qual que é a importância e a relevância disso? Quando nós vamos construir uma estrutura em Pandas, essa lógica de ter uma chave, ela pode ser o valor, o campo, o índice de um campo ou a coluna de um campo, e o valor é a informação que está contida lá dentro. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para construir ou utilizar o Pandas é importar a biblioteca. Então, como todas as bibliotecas utilizadas em Python, a gente dá um import nessa biblioteca, import pandas. Nesse caso, eu crio um as.pd. Por convenção, nós utilizamos as.pd. Então, todas as vezes que eu utilizar pd e ponto, se eu segurar em Ctrl e dar Enter, ele vai vir todas as funções dentro do Pandas que é importado para o objeto pd. Mas isso é uma convenção, eu poderia colocar aqui o nome que eu quiser. Posso chamar ela de db, se eu vier aqui colocar db, ponto, vai ser a mesma coisa de pd. Mas por padrão, utilizamos pd. Então, eu vou criar um pd.dataframe. Nesse dataframe, para eu construir um dataframe do zero, de forma simples, eu posso passar uma lista de objetos, assim como eu construí esse objeto chave-valor acima. Então, eu vou criar uma lista de dados, underline dados, que será uma variável que vai conter o meu objeto. Então, eu vou criar um objeto cuja coluna seja produto. Esse produto, os valores dele será uma lista. Então, eu poderia ter o produto como chave e os valores, em vez de ser apenas um valor, eu vou passar uma lista de valores. Então, eu vou criar aqui produto A, produto B, produto C. Pronto, criei o meu primeiro objeto chave-valor. E eu vou criar outro que chama preço. Da mesma forma, eu vou passar uma lista de valores para ele. Então, será 20,2, 30,0. Lembrando que em Python, o ponto é vírgula e a vírgula é ponto. 15,75. O que eu estou falando aqui? Que o produto A, o preço dele é esse primeiro item aqui. Produto B, o preço dele é esse segundo item. E o preço C é o terceiro item. Além do produto, eu vou criar um outro objeto chamado quantidade.
que será a chave quantidade. Então, as quantidades, também vou passar uma lista com 3 valores. Ou seja, eu vou ter a primeira 10, o segundo produto 5 e o terceiro produto 8. Feito isso, eu posso passar essa lista de dados para dentro do meu data frame. Esse data frame eu vou atribuir ele dentro de uma variável df. Então, df vai ser um objeto que vai receber esse data frame. Feito isso, eu posso imprimir, dar um print df. Executando, eu tenho meu primeiro data frame construído, onde, como eu havia mencionado, o produto vai ser a chave, que virou aqui uma coluna. O preço vai ser a segunda coluna e a quantidade será a terceira coluna. A partir de agora, eu vou começar a utilizar uma outra função que se chama display. Ela apresenta o data frame de uma forma, digamos, mais bonitinha. Ela vai apresentar aqui no nosso Colab uma forma diferente da apresentada com print. Nós utilizamos mais display. Então, quando a gente coloca um display, vai criar uma tabelinha. As vantagens que nós vamos começar a demonstrar agora em relação aos objetos pandas e os data frames de pandas é que, assim que nós construímos o DF, nós temos uma porção de funções que facilitam a utilização do data frame. Por exemplo, se eu quiser visualizar apenas os produtos, eu venho aqui e informo a chave, assim como eu fiz a chave no objeto. Então, se eu colocar aqui o DF entre aspas simples ou dupla, o produto, eu vou apresentar apenas as informações daquele produto. Então, se eu vier aqui a display, vou começar sempre a apresentar com display. Se eu vier aqui, então, se eu vier aqui colocar display, eu vou apresentar aquela lista. Normalmente utilizamos chaves, os dois colchetes, para ele manter um objeto data frame, não uma série. Então, se eu quiser ver apenas o produto, eu faço isso. Se eu quiser ver apenas o preço, eu posso colocar aqui apenas preço. Se eu quiser visualizar o preço e o produto, eu coloco aqui preço e produto. Se eu quiser apenas preço, produto e quantidade, eu posso vir substituir o preço por quantidade. Então, com isso, eu consigo filtrar os meus campos. Então, eu tenho 3 campos. Eu quero selecionar apenas 2, eu passo apenas os campos, as colunas que eu pretendo utilizar. Isso facilita bastante na hora que a gente for fazer filtros. Outra função interessante, a gente pode fazer um filtro parecido com o que foi feito até agora, como produto, e utilizar, vamos supor que nós queremos somar os preços. Então, se eu vier aqui e pegar apenas a coluna preço, como foi demonstrado, eu posso utilizar uma função já do próprio Pandas, que é a soma dos valores. Então, se eu apenas colocar aquela coluna ponto .sum, ele vai somar todos os valores. Assim, tem diversas outras funções. Eu posso utilizar count, eu vou contar quantas linhas tem. Eu posso extrair a média, que é min, que é a média dos valores da 22. Então, com isso, eu vou ter várias funções em Pandas que vão servir para facilitar o nosso tratamento de dados, a nossa manipulação das informações. No próximo vídeo, eu vou apresentar para vocês como fazer importação de informações em CSV e Excel. E também apresentar mais funções do Pandas para manipulação de dados.